Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite, amém? Amém. Quantos querem mais do Senhor nessa noite? Amém. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém. Deus vai falar contigo, amém? Amém. Então eu quero chamar o preletor dessa noite, não serei eu. Glória a Deus. Chamar o nosso irmão Daniel Marcelino. Vamos orar por ele, amém? Amém. Deus tem usado a vida desse irmão profundamente. Viu? Bem fora disso. Pai, nós oramos a Ti, declarando, Senhor, a graça do Espírito Santo, a ousadia e o poder do Espírito Santo sobre a vida de Daniel. Declaramos este ambiente liberado, Senhor, com os céus abertos para a proclamação da Tua palavra. E o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo nas nossas entranhas, no mais interior da nossa alma. Que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite profética, seja uma noite de restauração, seja uma noite de ensino, de exortação, de encorajamento. Em nome de Jesus, cada vida, família que entrou aqui, saia edificada pela Tua palavra. Assim nós cremos, Pai, porque aonde o Senhor está, aí há liberdade. Aonde o Senhor está, o mal tem que sair. Aonde o Senhor está, aí há governo e senhorio de Jesus Cristo e liberdade para a manifestação do Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amada igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Aleluia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para estar ministrando a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Estar ministrando a palavra, e estou muito feliz por estar aqui. Essa mensagem, ela foi feita, né? Ela foi revelada no meu coração, né? No momento eu trazendo uma abertura aqui para um culto de ativação, e o Senhor, Ele falou comigo num versículo que eu li. E eu lendo esse versículo, parei para ler, né, o capítulo todo, né, do livro de 2 Crônicas, e ele falou muito comigo, né, porque isso foi algo que, como é que eu posso dizer, que eu pude ver que acontece muito nas igrejas. Infelizmente acontece, né, pessoas, né, que entram de uma forma tão alegre, tão animada, né? Pessoas que entram na igreja tão cheios de poder, tão cheios do fogo do Senhor, e de repente, quando a gente vai ver, olha para o lado, essa pessoa já não mais está, né, ao nosso meio, ou aquela que já entrou com aquele fogo, com aquele poder, e já se senta aqui na frente. Daqui a pouco a gente já vai ver, ele já está lá no meio, daqui a pouco já está lá atrás. Daqui a pouco, quando a gente vai olhar, não encontra mais essa pessoa, né? E olhando essa passagem, ela falou muito comigo, e eu trouxe essa passagem para vocês, essa ministração, né? Que o tema que eu queria trazer para vocês não é só começar bem, mas sim terminar bem. Amém? Porque o Senhor, Ele nos chamou para que a gente venha ter uma vida de constância com Ele, né? E terminar a nossa caminhada bem. E o Senhor me deu uma palavra assim de profética que eu queria liberar sobre a igreja. Eu queria falar um pouco sobre isso, que é: combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Essa é a palavra que é para a igreja hoje. A palavra que é para mim e para você. Combater um bom combate, irmão. Combater um bom combate, terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé em meio à dificuldade. Por mais que venha luta, por mais que venha tribulações, mas que venhamos guardar a nossa fé em nome de Jesus, porque lá no final o Senhor vem com a coroa para colocar em nossa cabeça, em nome de Jesus.
E no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, vai falar um pouco do que eu quero falar. O Espírito Santo de Deus, que fala dos primeiros dias, os primeiros anos do reinado do rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1, verso 13, verso 1, né? Desculpa. NVT, tá? Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa. Seu filho Asa foi o sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes. De Azara. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse as suas leis e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descansos. Asa disse ao povo de Judá: Vamos construir essa cidade e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armado com escudo grandes e lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, armado com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, o etíope, chamado Zerá, atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maresa, de modo que Asa saiu com o seu exército para a batalha, no vale ao norte de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentaremos esse exército. Esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não permite que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e pelo seu exército e os seus soldados de Judá. Levaram grande quantidade de despojo. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo. Como resultado, os soldados de Judá levaram muito despojo também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida voltaram para Jerusalém. Então o Espírito de Deus veio sobre Azaria, filho de Oded. E ele foi encontrado
do rei Asa. Ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se virem em dificuldade e se voltarem para o Senhor, o Deus de Israel, o buscou e eles o encontraram. Naquele tempo não era seguro viajar para o lado, problemas afligiam os habitantes de toda a terra. Uma nação lutava contra a outra, uma cidade contra a outra, pois Deus afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, seja forte e corajoso, pois seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa. Efraim, além disso, restaurou altares do Senhor que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Depois Asa reuniu todo o povo de Judá e Benjamim e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha mudado para Judá no reino de Asa quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Amém? Eu vou ler até aqui por enquanto. E essa passagem veio vindo no meu coração porque o Senhor, ele veio falando, né? Como eu falei no início, eu também não comecei muito bem a minha caminhada, né? Alguns aqui já sabem da minha caminhada, como eu vivia. Eu também não comecei muito bem, mas eu oro a Deus e clamo a Deus todos os dias para que eu venha terminar a minha caminhada bem com o Senhor. E eu quero declarar sobre essa noite que ainda há tempo, daqueles que não começaram muito bem a sua caminhada, daqueles que não começaram ainda muito bem a sua vida com Deus, ou a sua vida também ministerial, a sua vida profissional. Eu quero declarar que ainda há tempo de você começar a sua vida e ficar bem no final, e viver uma vida bem no final. E podemos ver que o rei Asa, ele começou muito bem. No capítulo 14, né? Os primeiros anos do seu reinado, ele começou muito bem, tirando tudo aquilo que não era agradável ao coração do Senhor, né? Derrubando todos os ídolos, toda a imagem naquela terra onde ele conquistou. Ele foi tirando tudo. E a palavra está dizendo que Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor. Foi derrubando tudo aquilo que não era agradável ao Senhor. E por conta disso ele viveu 10 anos de paz. 10 anos de paz na sua vida. 10 anos de paz no seu reinado. E podemos ver que lá no capítulo 14, ele vive essa paz de 10 anos por conta dessa atitude, dessa obediência, de fazer algo que era bom aos olhos do Senhor, que era derrubar todos os ídolos, toda a imagem que tinha naquela terra, tudo aquilo que não agradava o coração do Senhor. Ele foi derrubando, ele foi tirando da sua vida. E eu anotei alguns tópicos aqui que fez com que ele fez com que ele vivesse esses 10 anos de paz, esses 10 anos de calmaria na sua cidade. E não foi por conta da calmaria, da paz, que ele parou, que ele não quis mais trabalhar, que ele não quis mais guerrear, que ele não quis se preparar. Quando eu falei isso aqui no início, que muitas das vezes pessoas chegam e estão aqui na frente com fogo, com alegria, com fervor, mas daqui a pouco a gente olha para o lado. Se eu perguntar para vocês hoje aqui, acredito que vocês vão lembrar de pessoas que estavam aqui com a gente, com fogo, né? Com alegria, com fervor,
adorando ao Senhor, mas que hoje não estão mais aqui no meio da gente. Pensa aí, eu creio que vocês vão lembrar disso. E a palavra de Deus vai dizer que quando Asa ele teve esses 10 dias, ele disse ao povo, vamos construir essa cidade e fortalezas com muros, torres, portões e trancas. Muitas das vezes a gente vai ver pessoas aqui com a gente, muitas das vezes a gente vai ver pessoas aqui nesse fervor, nessa alegria que está no Senhor, do primeiro amor, como a gente é acostumado a dizer e a falar, mas muitas das vezes as pessoas acham que é só ficar em paz, porque muitas das vezes a gente está no fervor, está no clamor. Pessoas hoje veio do retiro, as mulheres, que bênção, homens também que foram ao retiro dos homens, foi uma bênção, foi tremendo, mas não para por aí. Não para por aí, porque você foi lá e viveu uma vida de alegria, uma vida de agir de Deus, que é um agir de Deus naquele lugar, amém? O Deus, o Senhor, Ele habita naquele lugar, o Senhor, Ele faz o seu mover naquele lugar, mas não para por aí. Às vezes Ele não relaxou porque estava bem. Às vezes Ele não parou, não, está tudo tranquilo, eu estou em paz. A minha cidade está em paz, ninguém está invadindo, mas Ele se preparou. Asa ele se preparou fazendo o quê? Construindo muros, trancas, mesmo sem saber que ia ter guerra, porque ele estava 10 anos, imagina a gente 10 anos em paz, mas ele se preparou, olhando já lá na frente, porque a palavra de Deus diz, em Eclesiastes, né, é tempo para todas as coisas, e não é sempre que a gente vai estar em paz, e se a gente está pensando que muitas das vezes a gente vai estar, a nossa vida de cristão vai ser paz toda a vida, não. Vai ter tempo de guerra, vai ter tempo de tribulações, vai ter tempo de lutas. E muitas das vezes pessoas vêm para a igreja, se enche do Senhor, que realmente quando você se entrega, você enche do Senhor, o Senhor te transforma, o Senhor te enche de tanto poder, mas não é para ficar parado, não é para ficar só naquilo. Eu falo disso porque eu vivi disso. E hoje eu olho para o lado, pessoas que estavam no mesmo momento do que eu. Já falei isso aqui. Pessoas que foram no mesmo encontro do que eu. E hoje eu olho e não está na mesma caminhada do que eu. Hoje eu olho e eles estão... Oro, né? Pedindo ao Senhor para que mude a mentalidade, né? Para que o Senhor venha transformar, para que eles venham tomar a posição, né? Mas muitos estão nos caminhos que não agradam ao caminho do Senhor, não agradam ao coração do Senhor. E eu vivi isso, mas eu decidi. Eu quero viver uma vida em santidade com o Senhor. Por mais que venham as lutas, por mais que venham a dificuldade, as tribulações, eu quero terminar a minha carreira bem. Eu quero não só começar bem, mas eu quero terminar bem, porque é o mais importante. Porque a vitória, o galardão vem no final, não no início. A sua coroa da justiça, a sua coroa vai vir no final. Então a importância de você começar bem é muito importante também, porque tem muitas pessoas aqui que começaram bem e até hoje está aqui, graças a Deus. Mas tem muitos ainda que não, eu creio que não começou tão bem. Mas se você permanecer, você vai vencer. Você vai vencer e vale a pena. Vale a pena você esperar, vale a pena você passar por luta para estar no final com o Senhor, na glória. Aleluia. Então Asa ele não se acomodou, não ficou na sua zona de conforto, parado. Ah, tá bom, eu não vou fazer mais nada, 10 anos, ninguém veio invadir, mas isso acontece. Isso eu aprendi com o papai, o Google espiritual, né? Papai, um dia eu conversando com ele, falando um pouco da minha história, da minha vida pessoal, em casa, familiar. E foi conversado entre eu e ele, nossa vida é como uma roda gigante, cara. A gente pensa que vai estar tudo bem, não. E eu falo aqui sem vergonha de falar, porque o Senhor tem transformado a minha casa, graças a Deus. Minha família hoje tem
vivido um momento com o Senhor, eu tenho visto isso, pessoas têm percebido isso, têm visto isso, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente mergulha ao Senhor, Ele faz a obra dele em nossas vidas. E eu vivendo uma vida como casal sempre tem, cara, discussões, bate-boca, né? E aconteceu isso na minha casa. E eu falei, cara, aconteceu isso. E me orientou, pô. Ei, a nossa vida é uma roda gigante, cara. Você passou por isso, mas chega lá, vai ter um momento que vai voltar. Isso novamente. E aí, como que você vai estar? Precisa se preparar para esse momento. Porque a nossa vida vai ter momentos que a gente vai estar bem, ou no trabalho, ou na nossa casa, mas não podemos se acomodar achando que não vai voltar o estágio que voltou, que você já passou, porque vai voltar, pode passar isso, mas aí é de mim e de você. Como que a gente vai estar para combater, né? Para levar essa situação que vai vir na nossa vida. Essa situação vai vir, pô. Então você precisa se programar, precisa se preparar para esse momento. Porque quando vir esse momento, você já está preparado com seus muros em volta da sua casa, com as suas trancas no seu portão. Você vai estar preparado. Você não vai cair nessa mesma cilada que você caiu a primeira vez, porque você já está preparado. Você se preparou. Você não ficou no seu banco, relaxado, na sua zona de conforto. E por isso, muitas das vezes, a gente olha e não vê pessoa porque acha que já está bom esse momento, que passou, que viveu. Já está bom esse momento que você está vivendo. Não. Vai ter momentos de tribulações na nossa vida. Vai ter momentos que vamos passar por dificuldade. E aí, vamos estar preparados? Vamos estar assim, como Asa fez? Preparou? Levantou muros? Porque ele já entendia que hoje está bom, mas pode ser que lá na frente venha dificuldade. Possa vir guerra. E realmente veio guerra. Mas primeiramente ele entendeu, por mais que eu tenha soldados, por mais que eu tenha homens valentes, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar em minha vida. Eu preciso colocar o Senhor na frente da batalha. Não importa se você já sabe, se você é letrado, se você consegue, mas primeiramente o Senhor tem que estar na frente da batalha, em nome de Jesus. Precisamos colocar o Senhor na frente de tudo que iremos fazer. E o rei Asa, ele fez isso. Claro que a palavra diz que os adversários eram 1 milhão. Era 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, 300 mil carros de guerra. Era maior nos olhos naturais. Sim, era maior. Ele poderia realmente perder, mas ele falou assim, por mais que eu tenha guerra, por mais que eu tenha guerreiros valentes, mesmo assim eu vou consultar o Senhor primeiro. Então, em tudo que iremos fazer, meu irmão, consulta o Senhor primeiro. Consulta o Senhor primeiro. E sobre esse tópico que eu coloquei aqui, tira os altares que não agradam a Deus. Tira os altares que não têm agradado a Deus na sua vida. E muitas das vezes a gente pensa que altares, adorar a outros deuses é só adorar a imagem, é só adorar outros santos, mas não. Se hoje você bota em prioridade algo que atrapalha a presença do Senhor na sua vida, isso é também idolatria, é idolatrar outros deuses. Se você hoje tem colocado pessoas ou tem colocado atividades na frente do Senhor, você também está idolatrando essas atividades. Porque tudo que rouba tudo que rouba a posição do Senhor na nossa vida é idolatria. Porque o Senhor precisa estar no centro da nossa vontade, o Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E muitas vezes a gente não entende que idolatria é só adorar a imagem, só adorar aquela santa ali, não. Idolatria é isso também. Eu gosto muito de futebol e jogar uma bolinha. E muitas das vezes no início da minha caminhada, o meu discipulador sempre falava, ei, meu irmão, em primeiro lugar, a igreja.
Em primeiro lugar, a igreja eu deixava, muitas das vezes. Ia para o meu futebol, chegava às vezes atrasado, ou chegava em cima da hora. Estava colocando em primeiro lugar o futebol. Estava colocando em primeiro lugar o futebol na minha vida. Não estava colocando o Senhor em primeiro lugar, que precisa ser em primeiro lugar o Senhor. Eu estava adorando mais o futebol do que o Senhor. Então precisamos, em nome de Jesus, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Porque se não colocamos isso, nós estamos pecando, meu irmão. Se estamos colocando o Senhor em segundo lugar, estamos adorando aquilo que estamos botando em primeiro. E no segundo tópico que eu anotei aqui, a obediência traz paz no reino de Asa. Asa foi obediente. Asa, ele obedeceu, ele foi uma pessoa que quis fazer de acordo com os seus antepassados fizeram, de adorar o Senhor, que é o único digno de adoração. E através dessa obediência trouxe paz sobre a vida, sobre o reinado de Asa. Durante 10 anos, Asa teve paz no seu reinado, porque ele foi obediente. Ele obedeceu. Ele preferiu obedecer. E por conta dessa obediência, ele trouxe paz há 10 anos sobre o seu reinado, sobre o seu povo. Porque a desobediência traz falta de paz na nossa vida. Traz falta de paz, por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que não, mas o Senhor, quando está com a gente, meu irmão, não estou dizendo que a gente não vai passar por luta, por dificuldade, mas quando a gente tem o Senhor, nós temos paz no nosso coração. Eu falo porque minha irmã, ela perdeu 2 filhos dentro de um mês. 2 filhos, mais novo e mais velho. Um tinha 18, acabado de fazer 18 anos, o outro tinha 20 anos. Primeiro perdeu um de 20 anos e logo após, no mesmo mês, perdeu um de 18 anos, completando 18 anos. Foi triste? Foi. Mas ela tinha o Senhor no coração. E isso trouxe paz para ela. Isso trouxe paz para a nossa família. É triste? É triste? É triste. Mas quando nós somos obedientes, quando nós temos o Senhor, a paz está conosco. Minha esposa também perdeu o seu irmão. E a gente compartilha isso várias vezes. De que como foi o enterro, de como foi a família recebendo essa notícia, a paz que foi, a paz que teve naquele quintal, naquele lugar. Porque a minha sogra já era evangélica, minha esposa, minha cunhada, o pai ainda não era, mas em nome de Jesus nós já oramos por isso. Aleluia. Mas através daqueles que estavam ali, cristãos, teve a paz, e a paz abundou sobre aquele lugar. Teve tristeza, teve choro sim, mas teve paz no coração, que era o mais importante. Então, obediência traz paz em nossa vida, em nossa família. A falta de obediência pode trazer para a nossa vida a falta de paz. Porque se nós não obedecemos, meu irmão, ou então não temos o Senhor, meu irmão, nós ficamos sem paz. Muitas das vezes pessoas, para tentar guardar o consolo, vai para a rua, faz outras coisas que não deve, para tentar ocupar aquele espaço, aquela falta de paz, aquela falta de amor. Mas no Senhor não, no Senhor Ele nos dá essa paz que precisamos, Ele nos dá essa paz que necessitamos. Aleluia. E sobre essa guerra que eu falei aqui, que ele entrou, Asa, ele entrou nessa guerra. Asa, ele entrou nessa guerra, mas consultando ao Senhor, pedindo direção a Deus sobre tudo isso, sobre o que ele podia fazer. Ele pediu ajuda ao Senhor. E nesse tópico que eu anotei aqui, que é muito importante, meu irmão, não entre em guerra sem a direção do Senhor. Não entre em guerra sem o Senhor te mandar, meu irmão. Ou consulte o Senhor primeiro para saber o que Ele quer, ou não entre. Porque você pode trazer problemas para a sua vida.
Porque a gente não sabe o que essa pessoa que está do nosso lado está passando. Nós não sabemos, por mais que seja para a bênção, por mais que seja para ajudar. Fique de fora, orando, intercedendo por ela, por ele. Mas não entre em guerra se não for para você entrar. Não entre em problemas que não é para você entrar sem a consulta do Senhor primeiro. Porque pode trazer problemas para a sua vida. Porque o vento que a pessoa está passando pode ser que respingue em você, porque você não pediu autorização ao Senhor, não pediu direcionamento. A gente pode ver isso, eu anotei no livro de Jonas, né? Aqueles pescadores, né? Por eles permitirem Jonas entrarem naquele barco, o vento também foi para eles. Por eles permitir Jonas entrar naquele barco, ele também sofreu a consequência, porque Deus estava à caça de Jonas, porque ele não obedeceu. E por eles permitir, sem saber de nada, entra Jonas. O vento também bagunçou com eles também. Então não entre, meu irmão, em guerra que você não pode entrar ou que você não consultou o Senhor, porque você pode ter problemas. Amém? Então consulte ao Senhor em tudo que for fazer, meu irmão. Consulte ao Senhor em tudo que for falar. Consulte ao Senhor, peça a direcionamento, para que não haja problemas no futuro para ti, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. E a gente pode ver que, eu não li tudo, mas a partir do capítulo 16, que diz os últimos reinados, os últimos anos do reinado de Asa. E aqui já fala que o rei Asa ele começa a fazer algo que não era agradável ao coração do Senhor. No início ele foi um bom gestor, né? Cuidou da sua cidade, tirou tudo aquilo que não agradava o coração do Senhor, foi tirando tudo aquilo, meu irmão, tudo aquilo que impedia do Senhor agir naquela cidade, na vida dele. E é o que eu peço e declaro sobre a sua vida: tire tudo aquilo que impede do Senhor agir na sua vida, na minha vida. Vai tirando, vai arrancando, porque o Senhor só pode agir quando há limpeza. Ele não age no meio da sujeira. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, toma esse lugar nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Queremos convidar, Senhor Deus, sabemos que o Senhor se faz presente sobre este lugar, Pai. Clamamos a sua presença sobre este lugar, Senhor Deus. Clamamos sobre a sua presença sobre este lugar, Senhor Deus. Queremos clamar, Senhor Deus, sobre a sua presença sobre este lugar. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. E o rei Asa, ele foi fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E no capítulo 16, os últimos anos do reinado de Asa, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou prata e ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre meu pai, o seu pai e o meu pai. Envio-lhe prata e ouro. Rompa o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos para atacarem a cidade de Israel. Aí eu venho trazer para você e para mim nessa noite. O rei Asa aqui começa a fazer algo que não agradava o coração de Deus. Por tudo que ele passou, né? Por tudo que ele viveu, o Senhor ajudando, o Senhor destruindo o exército que, quando ele clamou, o Senhor destruiu. Mas Asa aqui ele deixa de confiar no Senhor.
Asa que ele começa a não confiar mais em Deus, mas confiar em homens, confiar em pessoas. Pessoas falham, irmão, pessoas erram, mas o Senhor, ele nunca falha comigo e contigo. O Senhor, ele nunca erra comigo e contigo. Quando Asa clamou, o Senhor desceu e derrotou aquele exército de 1 milhão de soldados, que era capaz de destruir rapidamente os soldados de Asa. Mas porque ele clamou, o Senhor veio e desceu. Mas Asa aqui, ele começa a confiar mais em homens. E fez acordo com pessoas que não eram para fazer. Pessoas que não eram para fazer a aliança, ele fez aliança. Pessoas que não seguiam o mesmo Deus, não adoravam o mesmo Deus. E ele começou a fazer aliança com pessoas erradas. Eu queria trazer para mim, para você nessa noite, cuidado com quem você vai fazer aliança, meu irmão. Hoje você está aqui comigo, com a igreja. Hoje você vem do RBV, todo cheio de Deus, os homens, as mulheres, até mesmo nós que estamos aqui alguns tempos a mais. Mas cuidado com quem iremos fazer a aliança, meu irmão. Porque se fizermos aliança com pessoas que não estão na mesma direção que eu e que você, meu irmão, não adianta. Uma hora você vai se desviar, uma hora você vai cair, uma hora você vai sair da direção e do propósito de Deus. Não tem como. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, vigia para que não caia. Vigia, preste atenção com quem você vai fazer aliança. Não faça aliança com pessoas erradas. Faça aliança com quem vai te levar para o altar, para quem vai te levar para a direção de Deus, meu irmão. Houve uma ministração aqui numa terça-feira do Tiago. Faça aliança com quem vai te levar para Deus, para a vida eterna. E a passagem que ele leu foi daqueles 4 homens que levam o paralítico até Jesus. Não viu dificuldade. Não viu dificuldade. Levantaram aquele homem no leito dele e jogaram por cima do telhado. Essas são as pessoas que devemos fazer aliança, com pessoas que vão nos levar até o Senhor. Essas são as pessoas que temos que estar perto, que temos que dar valor, não aqueles que vão nos levar para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Acredita, confia, porque quando estamos aqui orando, clamando, declarando isso é verdade, porque nós vivemos isso. Eu vivi isso, pessoas pagando preço, orando, pessoas clamando pela minha casa. Eu era uma pessoa que era do tráfico de drogas, mas pessoas pagaram um preço por mim. Minha esposa, ao ponto de não acreditar, ela fala publicamente que pessoas arrumavam a mesa com lanche, com frutas, com alimento, e ela chegava a pensar: isso é mentira, isso não acontece no meio da igreja. Acontece sim, irmão. Eles pagam o preço sim, porque o Senhor um dia pagou por nós na cruz. Aleluia! E nós devemos fazer o igual, nós pagamos sim. Nós queremos que cada um de vocês viva o que a gente está vivendo, ou o que a gente viveu. Então vale a pena acreditar. Vale a pena pagar o preço e fazer aliança com quem é devido fazer. E eu quero declarar sobre nossas vidas, em nome de Jesus, combater um bom combate, terminar nossa carreira e guardar nossa fé. Vai vir lutas, meu irmão, vai vir dificuldade, vai vir tribulações, mas guarda, meu irmão. Combate, Senhor Deus. Vai guardando a sua fé. Combate, vai guardando a sua fé. Combater um bom combate, terminar a sua carreira e guardar a sua fé. Isso é o que o Senhor clama, isso é o que o Senhor te pede, isso é o que o Senhor está pedindo. Combater um bom combate, terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé.
Espírito Santo. Queria que vocês ficassem de pé nessa noite. Queria que vocês ficassem de pé nessa noite, clamar ao Senhor, porque eu declaro sobre as nossas vidas que iremos combater um bom combate, que iremos terminar nossa carreira e que iremos guardar nossa fé. Eu quero declarar essa passagem em nome de Jesus, porque você pode muitas das vezes não ter começado bem, mas eu declaro que você irá terminar bem. Em nome de Jesus. O ladrão naquela cruz, ele não começou muito bem, mas ele clamou. E o Senhor ele falou para ele: hoje mesmo você irá para a glória comigo. E ele terminou bem, em nome de Jesus. E você pode não ter começado muito bem nessa noite a sua caminhada, mas você irá terminar bem. Faça desse louvor uma oração. Faça desse louvor uma oração, aqueles que não sabem cantar, mas faça desse louvor uma oração, porque essa palavra é profética para a nossa vida nessa noite. Eu declaro que você combaterá um bom combate, terminará a sua carreira e guardará a sua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom combate, guardar a minha fé, no final trocar por uma coroa. E quero orar igualmente pelos meus irmãos, Pai, declarando sobre a vida em nome de Jesus de cada um, Pai. Declarando que o Senhor, Pai, fortalecerá a fé de cada um deles em nome de Jesus, ó Pai. Não iremos olhar para o lado e não ver mais o nosso irmão. Não iremos olhar mais para trás, não iremos ver mais o nosso irmão. Mas já queremos declarar e clamar, Senhor Deus, que iremos combater um bom combate, terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, essa palavra sobre a sua vida, guardará a sua fé, meu irmão. Não vai ter dificuldade, não vai ter tribulação que vai te parar, porque você está guardado pelo Senhor, porque você está guardado pelo Senhor, em nome de Jesus, profetizamos, Senhor Deus. Vai derramando o Espírito Santo de Deus sobre a vida, sobre a cabeça, em nome de Jesus, Pai. Ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, queremos declarar, Senhor Deus, não iremos mais olhar para trás e para o lado e ver faltando pessoas porque desistiu, mas já queremos clamar e declarar que iremos, meu irmão, guardar nossa fé, combater o bom combate e no final ganhar a coroa da justiça, em nome de Jesus. No Salmo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em homens, outros em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E nós queremos continuar declarando: Brasil, tu és nação amada, tu não és nação abandonada, o Senhor brilha sobre ti. Em nome de Jesus. O Senhor não está com seu poder limitado, aprisionado, a sua mão não está encolhida. Em nome de Jesus, acima de homens, como sempre declaramos, acima de partidos, acima de teologias, nós cremos no Senhor. O Senhor é o Senhor do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Nós queremos declarar, Senhor, um povo que se levanta para clamar ao Senhor. Atalaias que se colocam no muro
que não deixarão, que não cessarão de clamar e de chamar a existência aquilo que não existe. Nós chamamos sobre a nação brasileira um tempo de bênção, um tempo de prosperidade. Em nome de Jesus, que toda palavra maldita seja cancelada sobre o nosso país. Nós declaramos: Brasil, tu és amado, tu és guardado, tu és instrumento de bênção sobre o mundo, em nome de Jesus. E que venha um avivamento e reformas profundas promovidas pelo Senhor e a sua igreja nessa nação, em nome de Jesus. A tua palavra jamais será limitada, jamais será condicionada. Ah, Deus, a tua palavra jamais sairá dos nossos lábios. E nós declaramos, Senhor, sobre o altar do nosso país está o Senhor assentado, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua família e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você fica de pé, aplauda aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.